pronto, antes da grande noite, que vai ser agora, às 7 horas, temos a pauta com o doutor Leandro. É isso aí, ótimo. A gente vai falar sobre a diferença de estar deprimido e ter depressão. Isso. Tem diferença? No sentido leigo tem. Estar depressivo no sentido de uma tristeza reacional, os americanos chamam de blues. Esse termo blues que significa tá meio deprê um tempo, tá meio down, meio para baixo. Todo mundo, todo ser humano tem fases onde tem mais introspecção, maior tristeza. Só que isso tem características. É congruente, tem uma causa, tem um tempo. Isso é diferente de ter uma doença chamada depressão, onde esse desânimo é muito mais avassalador. Fizemos até uma arte ali para tentar diferenciar um pouco um do outro. Olha lá, uma tristeza normal, ela é eventual, ela não é muito frequente, não é todo dia, nem a maioria dos dias, ela tem uma duração curta, geralmente de horas a poucos dias, ela é reativa, ela é congruente a alguma ocorrência, alguma perda ou alguma reflexão. Pode acontecer quando você está muito cansado, quando o seu hormônio oscila, quando você dorme mal à noite. Então é normal que as pessoas tenham fases de maior tristeza e maior alegria. O rendimento geralmente ele está ok, está preservado, não altera muito o seu ciclo sono-vigília, o funcionamento sexual ou do intestino, então é menos grave. E a intensidade também é leve a moderada. Então essa é uma tristeza reativa, normal, todo mundo tem. E até é saudável, né? É saudável. A tristeza é uma das emoções mais importantes para o ser humano. Ela que leva ao amadurecimento, aprendizado, processamento de dor e perda. Tem que ficar triste com congruência. Agora, olha a doença, a depressão. Do outro lado da nossa arte, ela é persistente. Dura mais que 14 semanas, na maioria dos dias, na maior parte do dia, então a duração é longa. Você perde a capacidade de sentir prazer em outras coisas, mesmo que não tenha a ver com a causa ou o gatilho daquela tristeza. A intensidade já é mais grave, ela é uma tristeza mais profunda, te dá baixa de autoestima, sensação de frustração, pessimismo, negativismo, o rendimento é alterado, a pessoa ela interage mal, ela trabalha mal, ela estuda mal, o cérebro ele sofre de forma muito mais global. E você tem sintomas físicos também. O apetite não está legal, o sono não está legal, às vezes tem dor, tem tontura. É um mal geral, então. Perceba que aqui você tem uma síndrome, onde a tristeza é só uma partezinha. Olha lá, para ficar mais fácil, a gente divide a depressão em sintomas físicos do corpo, psíquicos da mente e cognitivos, que são sintomas intelectuais. Os cognitivos são importantes também. Desatenção, baixa memória, pouca criatividade, baixa curiosidade com o mundo. A pessoa fica sem energia, fica fechada, mesmo sem motivo ou desproporcional a esse motivo. Por isso que o cérebro está adoecido. Pouca serotonina, que dá bem-estar, prazer, pouca dopamina, que dá aquela recompensa quando você faz algo legal, interessante para si ou para a espécie, e pouca noradrenalina, que dá aquela energia para tocar o dia a dia. Então, na doença, tem a sensação de alegria, de felicidade, de prazer, desaparece. Desaparece. Você perde a capacidade de reagir. Você perde a congruência por muito tempo e de forma intensa a ponto de perturbar sua qualidade de vida. Olha. Se a sua qualidade de vida está perturbada, é bom procurar um médico ou um psicólogo. Até porque tem que fazer diagnóstico diferencial com outras doenças, distúrbios hormonais, anemia, distúrbios de sono e assim vai. Mas a depressão é uma causa importante para baixa de rendimento global e persistente. Tá. Temos perguntas que nós gravamos com o pessoal. Bacana. Daqui a pouco a gente vai responder. Perguntas que nós gravamos nas ruas para o Dr. Leandro. Vamos ver a primeira. Oi, meu nome é Jessie, eu sou de São Paulo e eu queria saber por que as mulheres têm mais tendência a ter depressão do que os homens. É uma verdade? Tem mais tendência? Isso é uma verdade. E a sua pergunta é fundamental, porque nessa doença tem muito mito, muito tabu, muita coisa que a gente acha que é verdade e é mentira. Tem gente que fala, depressão é fraqueza, é falta de Deus, é mimimi, tudo isso é tabu, mentira. Depressão é doença de rico, isso é bobagem também. A depressão acontece mais em pessoas pobres, com dificuldades socioculturais e econômicas. Agora, isso que ela falou é verdade. As mulheres têm 2 a 3 vezes mais depressão diagnosticadas do que homens. Principalmente na época menstrual, né? Então, entre os 15 e os 50 anos, aumenta a taxa de mulheres com depressão. Tem causas hormonais para isso, a oscilação do estrógeno, as fases da mulher, como menopausa, gravidez, pós-parto, mas tem uma questão também cultural e genética.
Hoje a mulher ela passa às vezes por jornadas múltiplas, em muitas regiões uma falta de reconhecimento, um grau de expectativa. Então lidar com essa questão cultural também aumenta o risco. As mulheres também elas falam melhor sobre os seus sentimentos do que o homem. Procuram mais ajuda, vão ao médico mais regularmente. Tudo isso facilita o diagnóstico na mulher. Mas não é uma doença de mulher, porque são 300 milhões no mundo. 100 milhões são homens. Então é uma doença muito comum em homens também. Ô doutor, mas é mais comum nas mulheres porque as mulheres buscam ajuda? Então, claro que o número é maior porque elas buscam ajuda, ou não? Por conta do biotipo da mulher, ela tem mais tendência? Essa pergunta é excelente e alguns trabalhos avaliaram isso. Se você olhar no consultório, você vai ver mais mulheres, por conta do diagnóstico. Mas se você olhar na população, também você vai ter um pouco mais de mulheres. Tá. Então, o fato dela buscar mais ajuda e falar mais sobre o seu sentimento, isso ajuda, mas não é o que explica. O que explica é genética, cultura e hormônio. Principalmente o hormônio. O hormônio leva a mulher à oscilação e a mais sintomas. Outra coisa importante é que a mulher tem mais doenças que se relacionam à depressão. Por exemplo, insônia, fibromialgia, doenças reumatológicas. Isso também aumenta um pouco. Então, é multifatorial. Tem várias causas e cada caso é um caso. Perfeito. Mais uma pergunta, vamos ver. Boa tarde, doutor Leandro. Aqui é o Matheus de Guaratinguetá. Eu gostaria de saber, visto que cada vez mais a depressão está presente nos jovens, ela é uma doença que vem do nada ou tem alguma situação específica, um gatilho? Eu gostei do rabinho do cachorro, né? Você viu o cachorrinho passando ali? Fofíssimo. Legal. Gostei do vídeo, né? A pergunta dele é sensacional também. A depressão, ela é uma doença democrática. Então, todo mundo que tem cérebro, que pensa, pode ter depressão. Ela pode acontecer na infância, na adolescência, na idade adulta ou na terceira idade. Ela é mais comum no final da adolescência, idade adulta jovem. Neste momento, você tem maior risco. Mas pode acontecer com qualquer um. Homem, mulher, rico, pobre, preto, branco, não importa. Então, é muito importante a gente vigiar a si e as nossas pessoas queridas que estão ao nosso redor. Ele perguntou, mas vem do nada? A gente sabe que tem muita gente que tem predisposição genética. Então, histórico familiar, a história de vida é importante, pessoas que passaram por bullying, assédio moral, violências, famílias muito restritivas ou muito permissivas. A história de vida aumenta ou diminui o risco. Mas pode ter gatilho. Fases de transição hormonal, perdas... Uso de drogas. Então, na adolescência, você tem isso. Drogas, posicionamento, a identidade, as escolhas com relação à religiosidade, sexualidade e tudo mais, comportamento de grupo, afastamento. Hoje em dia as pessoas estão muito isoladas, muito sós, né? A gente não tem mais tanta empatia, tanto olho no olho, corpo a corpo. Então existe hoje outra coisa das redes sociais, colocando esse padrão de expectativa, de felicidade contínua. A gente não tolera mais o tédio, a tristeza, a frustração. É verdade. Então a depressão ela é fruto de predisposição e eventual gatilho. Depois a perpetuação, ela se mantém enquanto você não mudar estilo de vida e tratar adequadamente, eventualmente com remédio e terapia. Perfeito. Mais uma pergunta. Leonice, eu sou de São Bernardo do Campo e gostaria de saber como ajudar alguém da família com depressão. Ai, é tão triste ver alguém da família com depressão. A pergunta dela é excepcional. Primeiro, vigiando, né? A gente tem que olhar. Família, amigos, a gente tem que ter proximidade, afetividade. Porque às vezes é difícil para o paciente perceber que ele deprimiu. Ele começa a ficar depressivo, a autoestima cai, a energia cai, a própria crítica com relação ao seu estado cai. Então é importante que a gente converse, se comunique e perceba. Mudança de comportamento em criança e jovem, introspecção excessiva, dificuldade em sentir prazer em coisas que antes davam prazer, melancolia contínua, irritabilidade, é muito comum na depressão. Chegar junto para levar para ajuda. É muito importante que a família desenvolva a empatia, que é a capacidade de poder ver o mundo no lugar da pessoa que sente. Porque a gente entende de tristeza, não entende de depressão. É mesmo. Então é muito comum a gente julgar o outro com a nossa régua. Isso é um problema na sociedade. O paciente sofre pela doença, sofre pelo preconceito e pela essa falta de acolhimento, que às vezes até no setor de saúde isso acontece, com relação ao médico, à receptividade. Então é muito importante falar deste tema. E por isso a gente escolheu esse tema para o livro. Depressão não é fraqueza, para tirar esse tabu. Então no caso dela, como ajudar? Estando perto, levando a ajuda e tem que entender que a pessoa não vai responder como você ao prazer. Você não vai tratar com shopping, com dinheiro, com viagem.
Às vezes até piora, porque a pessoa se sente ainda mais doente diante do prazer sem reflexão. É importante você levar para ajuda direcionada e estar do lado. E se prepare para uma batalha longa, de 3, 6, 9 meses, 1 ano. Porque é muito comum, no começo, todo mundo fica perto. E depois... Cada um segue sua vida. Cada um segue sua vida. Ou dá aquela impressão que a pessoa não quer se ajudar. A família é muito importante. Eu sempre falo, a família é como a rede de proteção do trapezista. Quando você cai, quando alguma coisa acontece, quem te segura é a sua rede social real, do mundo real, incluindo os seus familiares. Perfeito. Mais uma pergunta. Oi, eu sou o Bruno, de Sorocaba, e eu quero saber qual é a diferença entre depressão e burnout. Pergunta importante do Bruno, um jovem. Olha, muita pergunta de jovem, né? Burnout está até hoje em alta, porque teve a questão da OMS, da reclassificação do burnout. O burnout é uma síndrome importante, que é o esgotamento profissional. É a síndrome do estresse crônico laboral. É quando você trabalha excessivamente, com cargas bizarras, com excesso de trabalho, acúmulo de funções, ou até aquela hierarquia, aquele assédio moral repetido, e você começa a se estressar, aguenta, estressa, chega uma hora que o cérebro... tem uma pane. Você perde o prazer no trabalho, perde a reatividade, sente uma fadiga contínua que o descanso não recupera, começa a se sentir meio afastado afetivamente, meio robotizado. A gente trouxe esse tema recentemente aqui no Mulheres, com a Isabela Camargo, que hoje é uma influenciadora nesse ramo do burnout. É um pouco diferente da depressão. Burnout é no trabalho. O burnout ele tem uma causa diretamente relacionada ao trabalho e os sintomas também predominam no trabalho. Agora, o burnout ele pode levar à depressão. E ter tido depressão também facilita a pessoa ter burnout. Então existe uma relação, uma sobreposição, alguns sintomas inclusive são bem parecidos, mas é diferente. Depressão você vai ter que tratar com remédio. O burnout, eventualmente, se você conseguir uma nova dinâmica de trabalho, você pode eventualmente, por exemplo, prescindir de remédio. A depressão pode ser tratada sem afastamento, eventualmente. O burnout talvez tenha que ter um empenho mais na relação laboral. E do ponto de vista jurídico, também é diferente, porque existe um nexo causal entre a empresa, o empregador, e a doença, que é uma doença ocupacional, nesse caso do burnout. Eu estou chocada com essa história do burnout, que assim, como o trabalho está adoecendo as pessoas, doutor Leandro. Isso a gente não está falando, mas o trabalho está adoecendo. Antigamente machucava articulação, tendão, coluna. Hoje é o cérebro que não suporta. A pessoa pifa. E com o desemprego do Brasil isso fica ainda mais intenso. Hoje à noite, inclusive, quem vai abrir minha palestra é a Isabela Camargo, que vai dar as boas-vindas e falar um pouquinho da importância da saúde mental. Soube que ela esteve aqui recentemente na sexta, né? Revivendo os velhos tempos do Fantasia. Legal. Vai ser uma noite tanto hoje. Doutor Leandro Teles é médico neurologista. Site do doutor Leandro é leandroteles.com.br. No Instagram, @neuroleandroteles, simples assim. E o lançamento do livro dele, Depressão Não é Frescura, é hoje, 7 horas da noite, na Livraria Cultura, aqui no Conjunto Nacional, na frente da estação do metrô. 7 horas vai ter palestra, vai ter música, vai ter muita coisa legal. Mas não para por aí. Às 8 horas começa a sessão de autógrafos, fotos, coquetel, trovadores urbanos e muita festa, né? O que mais tem é atividade, interação e todo mundo convidado. Então é pessoal se organizar. É gratuito. Gratuito, não precisa de cadastro. Como todo lançamento de livro, é um momento realmente... Para quem não conhece a livraria, já é um lugar diferente por si, né? Então, vem pra livraria passar essa noite com a gente. Ô, doutor Leandro, é o terceiro. Terceiro. Dá frio na barriga? Dá frio na barriga. Por quê? E ainda bem que dá, né? Senão é melhor desistir e fazer outra coisa. Dá muito frio na barriga, porque a gente lança o livro, acho que é como um filho, mas acho que é um filhote meio de tartaruga, né? Porque você bota o ovo e espera depois que ele se desenvolva. A gente tem curiosidade para saber se vai ter gente, não vai, se quem lê o livro vai gostar, se vai ser transformador. A ideia é tentar ver se a informação ela corre e se começa a transformar pessoas. Então dá frio na barriga como se fosse a primeira vez. Mas eu posso te garantir, vai ter gente? Vai. Vai ter gente, muita gente. Tomara que tenha. E hoje o frio é maior porque eu ainda vou fazer essa musicazinha ao vivo. Você viu que cara de pau, pelo menos eu estou, né? Eu vou estar lá. Eu vou estar lá, o Tutu vai estar lá, vai estar família Mulheres em peso lá. Eu me sinto orgulhoso de fazer parte dessa família. E faz mesmo. Até a noite então, doutor. Até mais.